Guerra Medel no Vasco da Gama, proposta por um lateral do São Paulo, as últimas envolvendo o Corinthians com dinheiro em caixa para o pagamento das dívidas. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz tudo isso e fala também sobre Nicão, que virou um incômodo no Cruzeiro. Te conto também sobre Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, admitindo que quase foi parar no Corinthians. Tudo sobre o Super Mundial de Clubes que começa em 2025. Tem ainda informações do seu time do coração, incluindo o Flamengo. Bora contar tudo isso? Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e trabalhando no meio desde 2000. A missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela jogos importantes desse final de semana no Campeonato Brasileiro. Tem Grêmio e Curitiba, vou de Grêmio, muito favorito. O grande jogo da rodada, o primeiro contra o segundo colocado, Palmeiras e Botafogo, vou de Palmeiras. Já Red Bull, Bragantino e Goiás, vou de Red Bull. Para completar, o único jogo desses que eu destaquei para esse sábado, incluindo ou envolvendo Fluminense e Bahia, vou de Fluminense. Para participar na aposta ganha, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e vem se divertir comigo. Combinado? Sem perder tempo, bora direto para as notícias, tem muita informação legal. Quero começar contando sobre De La Cruz. Meio uruguaio que pertence ao River Plate, interessa ao Flamengo. Ele deu uma entrevista nos últimos dias falando sobre a chance de ir para o Fla. Essa entrevista se deu depois de uma vitória do River Plate por 3-1 contra o Instituto, jogo do Campeonato Argentino que praticamente definiu o título do River Plate. River tem 10 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. O De La Cruz fez um dos gols desse jogo. E disse o seguinte, abre aspas, estou feliz aqui, as pessoas me fizeram sentir o apoio desde que cheguei. Muitos anos já se passaram. Acho que em meio a uma competição importante e disputando as oitavas de final da Libertadores, seria egoísmo falar sobre o meu futuro, fecha aspas. Ou seja, De La Cruz não está querendo postergar ou dar mais valor e barulho para essa história. Disse para vocês ao longo da semana que se o River Plate passar para a fase de mata-mata da Libertadores, De La Cruz não será vendido, é uma decisão definitiva do River Plate. Para passar, o River só precisa vencer em casa o Strongest no meio da semana. Bora falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu uma venda importante que vai servir para parar as arestas e as punições da FIFA e da CNRD. A venda que aconteceu nas últimas horas se deu do Mantuan, que vai ser jogador do Zenit, já era algo imaginável. O Mantuan já estava emprestado ao Zenit e agora o Zenit vai comprar 40% dos direitos econômicos por 2 milhões de euros, ou 10 milhões e 400 mil. Chegaram a especular 4 milhões de euros, depois falaram em 3, cheguei a dizer para vocês que era 2,5, mas o negócio foi fechado em 2 milhões de euros, foi a condição que o Zenit impôs. Ou vocês aceitam isso ou a gente não tem negociação, como o Mantuan já tem 3 cirurgias no joelho, o Corinthians entendeu por bem fazer o negócio. O que o Timão vai fazer com esses 10 milhões e 400 mil? 1 milhão será utilizado para o pagamento das dívidas com o Eduardo Boldai, aquele empresário que foi à Câmara Nacional de Resolução de Disputas para cobrar do Corinthians o pagamento de 2 parcelas atrasadas. É por causa dessa cobrança que o Corinthians está proibido por 6 meses de inscrever novos atletas. Com o pagamento, essa punição deixa de existir. O Timão também tem um problema com o Bocelli. 5 milhões e 400 mil de uma dívida dos tempos em que o atacante jogava no Timão. Essa grana vai começar a ser paga de forma parcelada e o Corinthians entende que a partir dessas 2 regularizações vai estar liberado para inscrever o Matias Rojas a partir de 3 de julho e também o Coelar se o negócio for fechado. Quero contar agora sobre o ex-goleiro do Palmeiras, Marcos, jogador da seleção, um dos maiores ídolos do torcedor alviverde. Ele deu uma entrevista bem legal ao podcast Pode Porco e contou que quase virou jogador do Corinthians. Esse episódio se deu em 2005 e ele descreve a situação da seguinte maneira, abre aspas. Teve proposta do Corinthians e fui numa reunião com o Kia Jorabichian, que era o homem forte do futebol do Corinthians. O Palmeiras precisava vender e era um jeito de levantar um dinheiro. E eu não queria nem escutar. Fui no advogado e falei, você tá louco? Como é que eu vou sair do Palmeiras e ir pro Corinthians? Não tem como. E o advogado respondeu que ele tinha que pensar no dinheiro que o clube precisava vendê-lo. O Marcos ainda foi no presidente do Palmeiras para dizer, presidente, se você me vender, eu vou dizer que você é que é o responsável pela minha venda. E diante desse cenário, o Palmeiras recuou na ideia de vender o Marcos justamente para o rival e o Marcão acabou ficando no Palmeiras, onde fez história. Só para completar, em meio a essa entrevista, ele conta que era bastante dinheiro se tivesse fechado para jogar no Timão. Quero falar agora sobre o São Paulo para explicar para vocês sobre a chance de desmanche e uma proposta que veio dos Estados Unidos por um lateral. Quero começar sobre o desmanche. São Paulo precisa vender jogadores. Está no orçamento uma estimativa superior a 150 milhões de reais em vendas. E o Tricolor, enfrentando enormes dificuldades financeiras, tem alguns caminhos para negociar jogadores. O Beraldo é alguém supervisado,
Pablo Maia e Nestor da mesma maneira. Também surgiram nos últimos dias especulações de que o Calleri e o Luciano poderiam ser negociados. O que o Dorival tem conversado com os dirigentes do São Paulo? O Dorival queria reforços, mas entre a contratação de jogadores ou a liberação de atletas que são titulares, o Dorival prefere que o São Paulo não contrate ninguém, mas mantenha o time titular. Esse foi um pedido feito nos últimos dias pelo Dorival aos dirigentes do São Paulo. Ele entende que a manutenção desse time pode garantir resultados bons na temporada. Diante desse cenário, São Paulo torce para que uma proposta feita no começo desse ano, pouco depois do Sul-Americano Sub-20, seja repetida. Trata-se de uma oferta do Los Angeles Galaxy pelo Patrick, lateral esquerdo que havia acabado de disputar o Sul-Americano. Jogador que ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto do São Paulo, embora tenha bastante potencial. A oferta na época foi de 3 milhões e 800 mil euros, que hoje equivalem a mais ou menos 20 milhões de reais. Se o Los Angeles Galaxy voltar à carga e oferecer algo parecido, São Paulo deve fazer negócio porque entende que colocaria dinheiro em caixa sem a necessidade de vender seus titulares. E você que pensa sobre o atual momento do tricolor? A respeito de reforço, já contei para vocês que o Savarino está praticamente descartado e o Eric, jogador que trabalhou com o Dorival no Ceará e hoje é um dos grandes destaques do time do vovô, é sim um jogador que interessa. Bora falar agora sobre Nicão, que virou um enorme problema para o Cruzeiro. Nesse sábado, São Paulo e Cruzeiro se enfrentam. O Nicão, por conta do fato de ser atleta do São Paulo e estar emprestado ao Cruzeiro, não entrará em campo. Mas esse nem tem sido uma baixa. Nos últimos 4 jogos, o Pepa levou o Nicão para o banco e nenhum utilizou. Ele não joga desde maio. 22 de maio foram 30 minutos contra o Cuiabá. Cara completamente fora dos planos do Pepa. O problema é que o Nicão está entre os jogadores mais bem pagos do atual elenco. Ele e o Rafael Cabral são aqueles que mais recebem. O Cruzeiro fez um investimento alto quando o tirou do São Paulo, investimento em salário. Importante contar que se o São Paulo encontrasse um outro clube para negociar, o Cruzeiro faria negócio na hora. O Pedro Martins, diretor do Cruzeiro, até disse, não, contamos com o Nicão, ele vai dar a volta por cima, mas a realidade é um pouco diferente. O Cruzeiro adoraria abrir mão do Nicão para ter essa grana para reutilizar em reforços. Desde que o Nicão foi contratado, foram 14 jogos e só 2 gols na atual temporada. Recentemente surgiu a especulação de que ele poderia ir para o Curitiba, o próprio Nicão já descartou, disse que não vai jogar no rival do Atlético Paranaense. São Paulo e Cruzeiro aguardam por oferta. Se aparecer alguma coisa, o negócio deve sair. Bora falar agora sobre o Super Mundial de Clubes. Você deve estar sabendo que a FIFA tem há bastante tempo um projeto para que o Mundial de Clubes atual, que reúne representantes de cada um dos continentes, passe a ter muito mais gente. Serão 32 times num campeonato que vai ser disputado a cada 4 anos. A estreia desse campeonato vai ser em 2025 e a gente já sabe onde é que ele será disputado. O Conselho da FIFA se reuniu nas últimas horas e decidiu por unanimidade que a primeira edição do Super Mundial de Clubes acontece nos Estados Unidos. Essa competição vai se dar um ano antes da Copa do Mundo e até numa espécie de preparação para a Copa do Mundo. Esse Mundial de Clubes vai ser realizado nos Estados Unidos. Você já deve saber que Palmeiras e Flamengo são os representantes da Conmebol já garantidos. Palmeiras como campeão da Libertadores de 21, Flamengo como campeão da Libertadores de 22, campeão da Libertadores de 2023 e outros campeões. É possível até que campeões da Sul-Americana, esse critério ainda não está muito bem definido, também estejam presentes no Mundial. Já entre os clubes europeus, a gente já tem as certezas de Chelsea, Real Madrid e Manchester City, os últimos 3 campeões da Champions. Bora fechar o vídeo para falar sobre Gary Medel, chileno, volante, 35 anos de idade, joga também como zagueiro, tem tudo acertado para virar reforço do Vasco. A informação foi trazida pelo César Luiz Merlo, jornalista argentino, com muita influência no mercado sul-americano. Ele assegura que o Medel aceitou a proposta do Vasco e só aguarda a emissão de passagens por parte do clube para poder embarcar para o Rio de Janeiro, realizar exames médicos e assinar contrato até dezembro do ano que vem. Medel, que estava jogando no Bolonha, o contrato dele acabou. Parece que o ciclo no futebol europeu se encerrou e diante desse cenário o Medel entende que é hora de voltar para a América do Sul e o Vasco apresentou um projeto interessante. O Vasco que já fechou a contratação do Serginho, atacante, que viu dificuldades na negociação com o Lianco. Inclusive contei para vocês que o Besiktas da Turquia entrou na parada tentando levar o zagueiro que pertence ao Southampton. Vasco que também negocia com outras posições. A ideia era ter mais um lateral, mais um zagueiro, um volante, um meia e um atacante de lado de campo para tentar tirar o time dessa confusão enorme que se estabeleceu, com direito à demissão do Barbieri, chance de queda também de Abel e Paulo Brax e zona do rebaixamento bater na porta do Vasco. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde com outras notícias. Abraço, tchau!